Hoje nós vamos falar sobre como blindar tua empresa, como fazer para que a tua empresa pare de ficar correndo riscos. Eu já ensinei centenas de empresários como é que você faz para ter uma equipe fazendo a tua empresa crescer, mesmo quando você não está lá. Sim, isso é possível. É possível você ter uma equipe que seja uma equipe coerente com a tua missão, que ela esteja disposta a te ajudar a realizar a tua missão. Mas a primeira pergunta que eu vou te fazer: você já fez uma reunião com a tua equipe contando para eles qual é a tua missão? Carmen, mas o que isso tem a ver com blindar a empresa? Tudo. Porque quando você conta para eles sobre qual é a tua missão, qual foi o motivo pelo qual a tua empresa existe, né? Eles se dão conta de que você está realizando seu sonho e de que eles também estão realizando o sonho deles. Vocês já pararam para perceber que uma empresa, ela existe para que todos possam realizar os sonhos? Os empresários e os empregados. Talvez o sonho deles seja trocar de carro, ter um filho, casar, eu não sei qual é o sonho deles, entende? Mas eles estão ali realizando os seus sonhos. E você está na sua empresa também realizando os seus sonhos. Mas às vezes a gente se esquece disso. E quando você traz isso para a reunião, você começa a mudar a percepção deles, a percepção deles. Olha lá o Márcio dizendo, né, que é difícil, mas é possível. Ninguém disse que seria fácil, porque fala sério, ainda bem que não é fácil. Porque se fosse fácil, né, todo mundo poderia estar sendo empresário e a gente não teria quem contratar. Nós não teríamos quem contratar. E quando você é empresário, você precisa entender que o risco do negócio da empresa, se vai dar lucro ou se vai dar prejuízo, é seu. É seu. Tem empresário que tem vergonha se dá lucro. Tem empresário que tem vergonha de sair de férias. Tem empresário que tem vergonha de postar fotos. Gente, eu trabalhei uma vez numa agência de empregos, logo no começo da minha carreira em RH. Foi assim, tipo, o primeiro emprego que eu tinha, eu era estagiária da estagiária. E a pessoa tinha, tipo, uma Brasília. Não era amarela, era beijinha, mas era toda estragada, sabe? E eu ficava pensando, meu Deus, o dono da empresa tem esse carro. Eu venho de ônibus, né? Eu era estagiária da estagiária, mas complicado, né, gente? Complicado. Não era uma pessoa inspiradora. Uma pessoa inspiradora é uma pessoa que sim realiza seus sonhos, que sim sai de férias, que sim tem uma empresa lucrativa. Ninguém quer entrar trabalhar numa empresa aperrengada. Não tenham essa percepção que está errada. As pessoas não querem uma empresa aperrengada. As pessoas querem uma boa empresa e que ofereça segurança para elas. Então, não tenha medo de ser o dono da empresa. Você pagou os salários, depositou o fundo de garantia, pagou o INSS, todo mundo sabe o que tem para fazer na tua empresa? Qual é o problema de você sair de férias? Qual é o problema de você postar suas fotos? Qual é o problema de você ser empresário? Está na lei. O risco de ter uma empresa é seu. Se a empresa dá lucro, é seu. Mas se a empresa der prejuízo, é seu. Então, o primeiro passo para que você possa blindar a tua empresa é fazer o básico. O básico. Você vai contratar uma pessoa, você vai registrar essa pessoa, pagar tudo aquilo que ela tem direito na data correta, parar de ficar enrolando, porque se você não fizer isso, você sabia que ela pode te dar uma justa causa? É verdade. Ela pode te dar uma justa causa invertida. Tem muito empresário que não sabe disso. Então, para que realmente a gente não tenha vergonha de postar as fotos, tudo tem que estar pago, tudo tem que estar em dia, tudo tem que estar correto. E para que você possa ter férias tranquilas e ter a tua empresa blindada, é muito importante que tudo esteja documentado. Então, você vai chamar a pessoa para fazer um teste na tua empresa. Um teste que não vai passar de 1, 2 horas no máximo. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever no WhatsApp. Você está sendo convidado no dia tal, tal hora, para fazer um teste que vai começar tal hora e vai terminar tal hora.
Por que isso? Porque senão depois ele entra na justiça e fala lá que ele estava prestando serviços na sua empresa, né? Que ele estava prestando serviços na sua empresa e que sim, você não o contratou, você não o registrou. E aí, onde é que você vai ter documento sobre isso? Nada. Então, você documenta que trata-se apenas de um teste. E ele vai fazer o teste. Ele vai fazer. Ele não pode ficar um dia todo fazendo teste. Ele não pode produzir coisas na tua empresa. E aí, depois, você vai dar início. Se essa é a pessoa que você realmente quer para trabalhar, você vai pedir para que ele faça os exames médicos, mas não é qualquer exame médico. Os exames médicos da função dele. Você tem que ter um outro documento para te blindar, que é feito lá pelo técnico de segurança, lá pelo médico do trabalho. É o PCMSO, o PGR. Você tem que ter isso, gente. Carmen, com quantos empregados? Um empregado, você tem que ter tudo documentado. Eu tenho uma aluna que a pessoa entrou na justiça, ela tem uma pastelaria. E aí, como ela fazia 50 quilos de carne moída, né, por dia, ela disse que tinha dado um problema no ombro, tal, né? Ela pediu 100 mil, gente, 100 mil na justiça. Sorte que minha aluna tinha tudo documentado e ela tinha o PCMSO da função. Sorte. Aí ela mostrou que, além de fazer isso, ela tinha mais um monte de outras atividades e que ela fazia um pouquinho dessa atividade, um pouquinho de outra atividade, um pouquinho de outra atividade. Era assim que era feito, entende? Então, não tinha motivo para ela ter tido esse problema com o ombro. E a minha aluna ganhou. Se você tem os documentos, você não teme a justiça, você não teme, mas você tem que ter tudo documentado. Então, como você não fez nada, o que que a justiça entende? A justiça entende que você concorda, que você perdoou, que está tudo bem, né? Porque você não criou um documento. Você sabia que a advertência não é coisa que sete cabeças, nem a pessoa vai ficar chateada, nem nada. É só um documento e que é seu dever aplicar esse documento? Pois é, você precisa desse documento para provar qual tem sido a conduta dessa pessoa. Porque tem muita gente preocupada com a lei do governo, que agora está sendo votado, que pode ser que eu não possa mais dispensar ninguém da minha empresa. Você vai poder dispensar se você tiver um justo motivo. E como você vai mostrar que você tem um justo motivo? Através das advertências, das suspensões que você já aplicou nessa pessoa. Mas você não pode sair aplicando se você já perdoou tudo aquilo que ela fez, entende? Então você precisa criar regras, criar políticas, e não é baixar do Google e fazer. Eu falo muito isso para os meus alunos. Nós fazemos uma reunião com os nossos empregados para que eles possam participar da criação dessas regras. Carmen, até parece que eles vão criar uma regra de que eles não podem usar o celular. Gente, você não vai pôr em votação se eles podem ou não usar o celular. Pessoal, a regra de hoje é sobre usar o celular. Então, nós vamos decidir se vocês vão poder usar o celular no intervalo de café ou se vai ser só no intervalo de almoço. São essas duas decisões, mais ou menos, que eles podem tomar. E você sempre vai começar com uma ótima justificativa, né? Uma ótima justificativa. Marilene, empregado que não assina regimento interno nem entra a trabalhar na empresa, ok? E eu nem falo de regimento interno, eu falo de políticas. E se eu crio uma política na minha empresa, eu apresento uma política na minha empresa e ele não quer assinar, ele vai receber uma advertência, porque ele participou de uma reunião, ele recebeu uma informação, ele está ciente daquela informação e ele não quis assinar documentando. Eu vou chamar duas testemunhas que vão assinar essa advertência por ele. E se ele não quiser assinar a advertência, eu já estou prevendo que ele não quis assinar nem a política e nem a advertência. E está tudo bem? E se ele volta a se comportar dessa forma, aquela advertência é válida para ele também, né? Aquela regra sobre usar celular, não usar, não importa, é válido para ele também, independente dele ter assinado ou não.
é válido para todos na empresa. E o grande segredo, quando você vai implementar uma regra, é não ficar fazendo o discurso do passado. O que está no passado, está no passado. Quando você vai implementar uma regra, é a partir de agora, as coisas serão assim. A partir de agora, né, tudo vai funcionar desta forma. E aí você cria a regra e as pessoas assinam. E aí, de repente, as pessoas começam lá a repetir o comportamento, fazer errado de novo. Você não vai ficar aplicando advertência pelo mesmo motivo. Você não vai juntar uma pilha de advertência, usando pilha de advertência, porque ele chegou atrasado. Isso realmente pode vir a ser considerado na tua empresa como perseguição. Não faça isso. Tem o jeito certo, tem o jeito certo. O jeito certo é que quando ele está repetindo o mesmo erro, a advertência seja aplicada por ele estar repetindo o mesmo erro. Então, você escreve: Fulano de Tal não se corrige, visto que foi advertido no dia tal, foi advertido no dia tal. E aí, você tem aí uma prova de que ele não se corrige. Se a coisa fica mais grave, ele continua com esses comportamentos, sabe o que está acontecendo na tua empresa? Ele está confrontando o teu poder de dirigir a empresa. E isto é mais grave ainda, gente. Isso é mais grave ainda. Isso sim pode dar uma justa causa. Carmen, falta não dá justa causa? Não, falta não dá justa causa, gente. Entende? Porque o juiz acha que faltar é normal, que faltar faz parte. Mas confrontar o teu poder de dirigir a empresa, isso faz diferença. E é por isso que a minha fala é sempre direta com o dono da empresa. Carmen, mas você não fala com supervisores, com gerentes e tudo mais? Os supervisores e gerentes não podem tomar decisão de qual é o risco que a empresa vai correr. Porque a lei diz uma coisa, a CLT tem algumas informações. E, de repente, lá na convenção trabalhista da pessoa, tem outras informações. Vale aquilo que é mais benéfico. Aquilo que é mais benéfico para quem? Para o empregado. Porque lembrem-se, leis trabalhistas não são justas, leis trabalhistas são protecionistas, elas existem para proteger as pessoas. Esse é o objetivo das leis trabalhistas, que o empregado é considerado perante o juiz hipossuficiente, que ele não tem condições de decidir sozinho. E o dono da empresa vai avaliar de que forma e quais riscos ele quer correr na sua empresa. Não dá para o gerente avaliar isso pelo dono, não dá para o supervisor avaliar isso pelo dono, porque depois sai lá do bolso do dono. E sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa, gente? Dívidas trabalhistas não caducam nem mesmo com a morte do dono. Se o dono vem a falecer, quando vai ser feito lá a herança, a divisão da herança, né? Então vem primeiro o leão e pega toda a parte dos impostos que não foram pagos da empresa. E depois vem o juiz trabalhista e ele pega o restante das coisas. Né? E ele pega o restante das coisas. Então, essa é a decisão mesmo do dono. Mas regimento interno é algo que a gente nunca termina de escrever porque sempre tem alguma coisa acontecendo. Então, eu divido o regimento interno em políticas. Primeiro, eu faço uma política de uso do celular, explicando para as pessoas que realmente o celular dentro da empresa vai ficar dentro do armário. E essa política de celular nem sempre vem escrita no regimento interno, porque tem que ter todos os detalhes. Não basta não usar o celular. A partir de hoje, não uso o celular. É a forma com a qual você vai falar da política que está implementando. Eu tenho uma aluna, Edneia, ela está à frente de uma oficina mecânica a diesel. Não é qualquer oficina mecânica. Então, você imagina que não é fácil encontrar gente na área dela. Não dá para ficar tendo as pessoas para serem mandadas embora, né? Então, quando ela foi colocar a política do celular, o que é que ela fez? Ela reuniu as pessoas e falou do quanto eles eram importantes. Tá vendo?
Falou do quanto era importante que eles se mantivessem, né, íntegros, inteiros, não sofressem acidentes, do quanto lá na oficina tinha coisas que eram perigosas e do quanto ela ficava feliz que eles voltassem para casa e com a mesma saúde com a qual elas saíram de manhã para trabalhar, e que ela fica muito preocupada quando alguém está trabalhando em cima de um caminhão e de repente o celular toca e o celular está no bolso. E essa pessoa pode se distrair numa máquina e ter um acidente fatal. Por isso, a partir de agora, na empresa não se usa mais celular para cuidar de vocês. Você sabe que as pessoas estavam todas emocionadas? E aí ela colocou a política. E, gente, a tua política tem que ser bem escrita, tem que ter todas as informações. Se é do celular, você tem que escrever onde é que essa pessoa vai guardar o celular. Não adianta você mandar ela colocar todo mundo numa gaveta, numa caixa. A lei não permite isso, não. Mas você pode ter um armário, cada um pode ter a sua chave, e é o melhor investimento. Vão ser os melhores R$ 1.000 que você vai gastar. E aí, com esses R$ 1.000 que você vai pagar do armário, cada um tem o seu armário e deixa lá dentro. Só não me vai fazer o que uma pessoa, uma aluna minha fez. Ela seguiu tudo certinho e pôs o armário dentro do banheiro. Adivinha o que aconteceu? Pois é, todo mundo não saía desse banheiro. Parecia que o banheiro estavam distribuindo doce, mas não era doce, era celular que estava lá dentro do armário. Então, esse armário tem que ficar fora, ok? Fora, em outro lugar. E aí é muito simples. Você tem que constar que ele não pode nem portar e nem usar. Por que portar, Carmen? Ele não pode ter o celular no bolso? Aham, ele vai falar para você assim: não, não, tô só vendo a hora. Claro que não, né, gente? Claro que não, né? Ou então ele tem que estar escrito se ele pode carregar o celular. Porque aí ele vai falar assim: não, não, tá aqui do meu lado só porque eu preciso carregar. Aham, claro que não, né? Claro que não. Então, a pessoa tá ali com o celular, mas não é porque ela tem que carregar, é porque ela quer ver mesmo o celular. É por isso que a política tem que ser muito clara. Eu me lembro de um restaurante que eu fui, de um aluno, e ele aqui pertinho, ele estava começando o programa com a gente, e era uma cidade que eu tinha ido visitar um cliente, eu acabei passando nesse restaurante. Sentei bem lá no fundo, que eu sou bem discreta, sou da turma do fundão. Gente, vocês não vão acreditar. Olha que azar. O garçom dele chegava e ficava com o nariz na parede, do meu lado, do meu lado. E aí, ele olhava assim de um lado, olhava do outro, como se ele fosse invisível. Aí ele trocava o celular dele pelo celular, entende? Que de fazer pedido. E ele ficava lá, com a cara enfiada na parede, só teclando, só ali zapeando, né? Depois ele olhava de um lado, olhava do outro, e a única pessoa que estava olhando era Joe, eu mesma. Então, aí o que que ele fazia? Destrocava de bolso e voltava para o salão para atender. E ele ficava um tempão lá. E onde é que estava a dona do restaurante? Ah, a dona do restaurante estava fazendo suco. Ela, pequenininha, baixinha, né? Com o braço assim, né? Fazendo suco, porque a pessoa do suco faltou. E onde é que estava o dono do restaurante, o marido dela? Estava na chapa, porque a pessoa da chapa também faltou. E ele estava lá pingando suor na chapa, fazendo todo o operacional. Então, o que eu quero falar para vocês? Quando os donos estão no operacional, quem está dirigindo a tua empresa? Está lá, largada, na mão de Deus, né? E Deus está com tanta coisa para fazer que quem está dirigindo a tua empresa acaba sendo seus próprios empregados. E aí eles ficam no celular, eles resolvem o que eles querem fazer. E até quando, gente? Até quando vai ficar isso? Não dá. Você tem que ter tudo documentado. Você precisa documentar todas essas regras, né? Então, gente, isso é muito importante, é muito importante. E na política do celular, lembrem-se de colocar qual é o número de telefone onde a família dele deve ligar caso tenha uma emergência. Por quê? Eu canso de ouvir as pessoas escreverem assim: mas se alguém da família precisar falar de uma urgência, não vai ter o celular. Gente,
Faz pouquinho tempo, eu tenho mais de meio século, faz pouquinho tempo nem existia celular. WhatsApp, então, menos ainda. Onde é que o pessoal da empresa ligava? Ligava lá no telefone fixo. Era assim que funcionava, né? Então você tem que ter tudo isso muito claro, né? Tudo isso muito claro dentro da tua empresa. O dono na chapa, o que poderia ser feito? Então, ele deveria ter uma equipe multifuncional, ok? Que as pessoas pudessem atuar em diferentes lugares. E aí ele poderia trocar as pessoas de postos e deixar as pessoas, né? E ele também deveria ter pessoas mais responsáveis do que as que ele tinha trabalhando na empresa. Outra coisa que eu observei foi a Caixa, né, que passou com aqueles cabelos loiros, todo solto, assim, né, num restaurante, também não combinava. Então, tem algumas coisas que ele poderia sim ter feito. Ele poderia ter deixado o suco com uma pessoa que fosse atendente. O melhor mesmo, quando a gente vai contratar, são os operadores, operador de loja, quando você tem um comércio, o operador multifuncional, o operador de produção multifuncional. Esses são os melhores, porque às vezes você fica lá, você contrata uma pessoa para torneiro, uma pessoa para operar prensa, outra pessoa para fazer embalagem, e de repente uma pessoa falta, outra falta, a outra não está nem mesmo treinada. Cláudia, é isso mesmo. Cargos administrativos, eles são multifuncionais. Em vez da gente ficar contratando um analista de contas a pagar, um analista de contas a receber, um analista de DP, um analista de RH, uma recepcionista, você contrata um analista administrativo, mas você tem que documentar que ele foi contratado para dar suporte na área de vendas, administrativa, financeira, RH. É só escrever isso no contrato. Gente, eu preciso que vocês blindem sua empresa, que vocês blindem sua empresa. E aí, no contrato, é muito importante que você traga essa abrangência do para que ele foi contratado. Você vai contratar, Patrícia, para a loja, o operador de loja vendedor, por exemplo, em vez de contratar o operador de loja balconista. Olha que detalhe simples. O operador de loja balconista, adivinha onde ele fica? No balcão. E aí você fala, você pode arrumar estoque? Não, não, não é meu serviço. Pode arrumar vitrine? Não, não, eu sou balconista, eu fico no balcão. Pode postar essas coisas no Instagram? Não, não, eu sou balconista. Então, o que que eu escreveria num contrato de trabalho para loja, por exemplo? Operador de loja vendedor, contratado para. Aí vem a frase mágica: é manter o ambiente de trabalho limpo e organizado, manter o ambiente de trabalho limpo e organizado, manter o ambiente de trabalho limpo e organizado. Essa frase tem que estar em todo o contrato. Eu não quero que ninguém que esteja nessa live tenha alguém colocando o dedo no nariz e falando assim: não, eu não vou varrer esse chão, não. Gente, acorda, acorda, ó. O que eu faço para vocês acordarem? Acorda, empresário. Até nas grandes multinacionais, quem limpa lá em volta da máquina é o próprio operador da máquina. Para com isso, gente. Ah, tem que ter uma faxineira, uma grande empresa. Tem. Se é uma grande empresa, tem que ter. Mas se é um escritório, se é uma loja, se é um ambiente pequeno, com meia dúzia de pessoas, nem tem serviço para uma faxineira todo dia, gente. Nem tem. Aí, divide. Uma pessoa mantém a cozinha limpa um dia, a outra no outro dia, faz lá um quadro, né? Vamos, sexta-feira, segunda-feira, não sei qual é o melhor dia, vamos dar uma limpeza em tudo e tá tudo bem. O importante para que não gere dupla função é o quê? Que você não mande embora a faxineira e coloque uma pessoa para fazer aquele serviço. Se você fizer isso, é dupla função, acúmulo de função. Lembrem-se de quando os motoristas e cobradores, de quando eles mandaram embora os cobradores e queriam que os motoristas fizessem a cobrança. Claro que aí passou a ser acúmulo de função, porque botaram na rua os cobradores, entende? Então, o motorista passou a ter duas funções. Se você tinha uma faxineira, você mandou a faxineira embora. Mandou a faxineira embora e mandou a pessoa começar a fazer faxina. Acúmulo de função.
Mas se você tem uma empresa pequena e você contratou todo mundo, vai manter o ambiente de trabalho limpo e organizado? Claro que vai. Claro que vai. Até nas grandes multinacionais é assim que funciona. Então, vamos voltar para o contrato blindado? Contrato blindado, estou dando exemplo da loja, ok? Nós temos que blindar. Contrato de trabalho. Operador de loja, vendedor. Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado. O que mais que eu vou escrever para esse operador de loja fazer? Atender clientes presenciais e online. Ou seja, ele vai precisar fazer uma postagem, ele vai precisar responder o WhatsApp, várias coisas. Então, o vendedor ele vai atender presencial e online. O que mais que ele vai fazer? Manter, né, o estoque organizado. Tudo bem? E o que mais que eu colocaria? Eu colocaria também treinar as outras pessoas da equipe. Porque depois a gente pede para ele ensinar alguém e vai com aquela má vontade. Então, eu não vou descrever todas as atividades. No contrato de trabalho, você não vai escrever tudo isso. Você escreve da forma que eu te ensinei, alguns pontos, que isso vai te proteger na lei. Carmen, mas você acha mesmo preciso? Tem um aluno que antes dele me conhecer, ele tem um pet. E aí, ele cortava o pelo, os tosadores que ele contratava no pet, cortava o pelo do cachorro e o pelo do cachorro caía no chão. E aí, varria o pelo do cachorro. Só isso. Simples, né? Simples. Cada um que entrou na justiça, cada um que entrou na justiça ganhou 25 mil reais. Sabe por quê? Fui contratado para cortar o pelo, não fui contratado para varrer o pelo. E aí o juiz olhou no contrato, tosador. Realmente, você foi contratado para cortar o pelo. Se no contrato tivesse escrito que ele tinha que manter o ambiente de trabalho limpo e organizado, eles não tinham ganho. Todos os ex-empregados entraram. Gente, o advogado foi pondo Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, sabe? Copia e cola, copia e cola. Só mudava o nome. E foi recebendo, e foi recebendo, e foi recebendo. Foram tantos processos na justiça, todos de tosadores. É um pet muito grande que ele tem. Então, não tem a forma de você fazer certo a coisa errada. Você tem que documentar. Ponto. E eu estou te ensinando aqui hoje. E a mesma coisa você vai fazer com todas as outras atividades. Mas lembrem-se, nós estávamos falando de loja, caixa tem toda uma legislação à parte. Se você tem um operador na tua loja e ele fica só na hora do almoço cobrindo o caixa, ele já tem que receber pela função de caixa. Carmen, mas você falou que não é assim que funciona. Não é assim que funciona, mas para o caixa é. Para o caixa é, porque está lá em todas as convenções trabalhistas. Você precisa olhar as convenções trabalhistas. Gente, o que você faz com os empregados que já estão contratados? Você vai criar documentos mostrando que sim, eles foram contratados para aquilo desde o início. Olha, a Débora, né, que é a nossa aluna, ela disse que o problema não é o advogado, somos nós que não fazemos o correto. É verdade, Débora, principalmente porque você vai precisar de um advogado para te defender. Já pensou nisso, empresário? Só que aí você vai precisar de um advogado na área de empresas, que é diferente do advogado de empregado. E tomem muito cuidado, porque eu já vi muito advogado, mesmo de empresa, vocês não vão acreditar, ensinando errado. Porque quanto mais errado eles ensinavam, mais erros a empresa tinha e aí mais processos na justiça e ele tinha muito mais movimento em relação a isso, muito mais movimento. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com quem a gente contrata para nossa empresa, ok? Esse aqui é um canal específico para informar o empresário de como ele faz para justamente não ficar correndo riscos. E nós não vamos mudar as leis, e agora, menos ainda, né? Menos ainda, já existiam as leis e agora ainda existe o E-Social, e o E-Social não criou novas leis, mas o E-Social fiscaliza a sua empresa eletronicamente. Então, se você faz mais horas extras do que a lei permite, se você
deixa de informar se alguém sofreu acidente de trabalho dentro do prazo correto. Tudo isso o e-social recebe a informação eletronicamente. E as multas podem chegar diretamente no seu e-mail. Então, não são leis novas, mas tem empresário que ainda nem sentou com o seu contador para falar sobre o social. Tem empresário que não sentou com a sua empresa de medicina do trabalho para falar do e-social. Gente, não é assim, em 2023 o social entra, o e-social começa, não, é até 2023, de que vocês já deveriam estar com o e-social funcionando na tua empresa. Por quê? Porque as multas vão vir e vão vir ainda pelo e-mail, ok? Pessoal, a mesma dica que eu dei do contrato serve para tudo. E tá tudo bem você usar o contrato do contador, não tem problema, mas peça para ele, na frente do cargo, colocar essas palavras mágicas. Essas palavras mágicas vão te proteger numa demanda jurídica, ok? E o restante das pessoas que já têm contrato de trabalho, você não pode mudar o contrato de trabalho. Você vai fazer uma descrição de cargo, você vai fazer algumas reuniões de feedback, você vai fazer descrição onde eles vão escrever de próprio punho qual é o cargo que eles foram contratados para fazer. Eu tenho um caso da minha aluna Vilma, lá de Goiás, que ela tem um buffet gigante, gigante, né? E nesse buffet, o que acontece? Os motoristas dela são contratados para carregar as mesas, descarregar as mesas, montar as mesas, né, lá na festa, onde vai acontecer a festa. Então, elas montam, elas desmontam, eles foram contratados para fazer tudo isso. E aí, ela começou a ser minha aluna e esse motorista, ele faltava, ele criava problemas, ela começou a aplicar advertência. Sabe o que o motorista fez? Hum? Aplicou uma justa causa invertida. Ou seja, deu uma justa causa para a dona da empresa. E pior, ele continuava trabalhando na empresa. E pior, ele ficava na hora do almoço falando mal da dona da empresa. E ele falava: não, porque agora vocês vão ver, pessoal, porque ela não pode ficar mandando a gente fazer um monte de atividade, porque eu fui contratado para ser motorista e tal, né? E aí o processo acontecendo. E a dona da empresa engolindo em seco. Quando chegou o dia do processo, gente, o juiz falou: essas advertências estão muito bem escritas. Sabe por quê? Não eram advertências que ela fica pedindo para o contador. Contador faz contabilidade. Eram advertências que ela mesma tinha escrito essas advertências, ok? Da forma que eu ensino. Advertência com 3 parágrafos. O que a pessoa fez, qual a consequência e que não deve voltar a fazer isso. Por exemplo, fulano de tal faltou no dia tal. O que ela fez, ponto. Não trouxe nenhum documento que abone sua falta. Qual a consequência? Trazendo assim um grande prejuízo para a equipe, sobrecarregando a equipe, a loja não estando aberta. Último parágrafo, isso não deve voltar a se repetir. A advertência tem 3 parágrafos, acabei de te dar os 3 parágrafos. E aí, então, o juiz disse que aquelas advertências estavam super bem escritas e que elas tinham por objetivo corrigir o comportamento dele. Aí o juiz, analisando os documentos, ele falou assim: essa letra aqui é do senhor? Descrição das atividades. E aí ele falou assim: é sim, senhor. Daí ele falou assim: mas então eu não estou vendo nenhum caso de dupla função? O senhor sabia muito bem para que o senhor foi contratado, né? O senhor sabia muito bem para que o senhor foi contratado. E pronto. E a minha aluna economizou R$ 25.000. Como é que eu faço a descrição do cargo? Você faz de acordo certinho com aquilo que ele foi contratado na sua empresa. A descrição de cargo a não é a porta da esperança. É tudo aquilo que ele faz desde o início que ele foi contratado. É isso que eu queria estar te dizendo. E se ele não quiser assinar a advertência, tá tudo bem, Sibeli, é direito dele. Mas a boa parte disso, a responsabilidade é de quem aplica e da cultura na empresa. Hoje, gente, a gente tem uma cultura na empresa que é assim: eu vou te dar uma advertência. Se você não fizer isso, eu vou te dar uma advertência. Eu vou fazer uma. Não, não pode, né, gente? A advertência
é dever do dono da empresa. O tom é outro. É que muitas vezes, Sibeli, o dono da empresa vai aplicar advertência com raiva. Ele vai aplicar advertência assim, assine aqui, e a pessoa não vai assinar. E não é assim. A pessoa faltou ao trabalho. Aí no dia seguinte você conversa com ela. Bom dia. Você já reparou que o dono de empresa não fala nem bom dia quando a pessoa falta no trabalho? Não pode, né, gente? Tem que ser em cima do salto. Você não quer que dê resultado? Então, bom dia. Tá tudo bem com você? Essa é a pergunta. Diferente de perguntar o que aconteceu. O que aconteceu, quem pergunta é mãe. Vocês não são mãe dos seus empregados. Simplesmente está tudo bem com você. E isso é muito importante perguntar, porque a pessoa pode ter se acidentado, pode ter morrido um parente e você está lá dando um fora tremendo. Tá tudo bem com você? Tá. Segunda pergunta. Você tem um documento que abone a sua falta? Essa é a frase, gente. Anota a frase correta. O dono de empresa vai lá e fala assim: Você tem uma justificativa para sua falta? Tenho. Acordei tarde. Tenho. Celular não despertou. Tenho. Eu estava com sono. Tenho. O carro quebrou. Isso são justificativas. Isso são justificativas, gente. Para de falar em justificativa. O termo correto não é esse. Quando você muda o termo, você muda a forma de aplicar a tua advertência. Então, na tua advertência é simples assim. Você tem um documento que abone sua falta? Daí a pessoa olha e fala: Tenho, tá aqui um atestado. Tenho, tá aqui uma declaração. Ele vai te falar. Ou ele vai falar: Não tenho. E se ele não tem, você vai dizer o quê? Então, nós vamos criar um documento. Não é simples? Para que a pessoa não vai assinar um documento? Daí você explica, porque como você não tem o documento, eu preciso criar um documento. E neste documento, aí você já vai estar com o documento pronto, fulano de tal, faltou no dia tal, não tendo um documento que abone sua falta. Trazendo assim, e aí você escreve uma coisa que seja de verdade, um grande prejuízo para a empresa, trazendo assim, sobrecarregou a equipe, deixou a loja fechada, não sei o que aconteceu, mas tem que ser verdade. Não fique contando história, gente. E pelo amor de Deus, não me vem com aquela história de Vossa Senhoria, Vossa Excelência. Isso não serve para nada. Isso não serve para nada. Esses documentos que vocês pegam lá do contador, deixe o contador em paz. Contador faz contabilidade, né? A advertência, ela tem que ser digitada. E lá na advertência, você vai escrever que ele não tem um documento que abone sua falta. Você perguntou, ele escreveu. E aí a assinatura é suficiente? Porque a nossa lei brasileira não permite que a pessoa faça provas contra si. Então, uma declaração desse tipo é desnecessária quando você vai colocar advertência, tá bom? E aí você faz a advertência e ele assina. Mas, gente, é super simples, super simples. Aí, olha, eu fiz aqui um documento dizendo que você não veio e que você não tem o documento que abone sua falta. Você concorda que você não veio? Você entende que é meio difícil a pessoa não concordar com isso? Você concorda que você não tem um documento? É difícil a pessoa não concordar com isso também, né? E aí, só cabe a ele assinar. Raramente ele não assina. Quando ele não assina, é porque vocês inventaram aquela história de Vossa Senhoria, de acordo com o artigo 482 da CLT. Gente, esse é artigo de justa causa. Se o juiz vê uma advertência assim, ele fala assim: você já estava aí tramando uma justa causa, não estava? Senhor empresário, não podemos confiar no senhor. Olha aqui, até nas advertências, o senhor já colocou o artigo da justa causa. Então, gente, essa advertência simples e óbvia, 99% das pessoas assinam de boa. Por quê? Ela é verdadeira, ela é autêntica e ela não tem adjetivos. Às vezes, a pessoa coloca uma advertência falando em má conduta. Gente, isso não serve para nada. O que é má conduta? Má conduta só serve para ofender. Às vezes, a pessoa coloca lá uma advertência
falando que a pessoa é irresponsável, que não foi responsável com as suas obrigações, isso ofende a pessoa. Aí ela não vai querer assinar. Se você ficou chamando ela de Vossa Senhoria, de não sei o quê, excelentíssimo não sei o quê, colocou artigo 482, ficou pondo lá número de carteira profissional, número do atestado, sei lá do quê. Não é assim, gente. É o nome da pessoa. É o nome da pessoa. Seja essa pessoa com este nome, já se sabe que essa pessoa com esse nome, essa assinatura, é seu empregado. É muito difícil a pessoa não querer assinar uma advertência bem escrita, bem aplicada, de boa, num ótimo clima, no qual você explica que é seu dever aplicar a advertência, entende? Mas é possível que você esteja diante de um erro mais antigo seu. Vou falar. Eu vou falar. Eu não falo o que os empresários querem ouvir, eu falo o que eles precisam ouvir. Contratação. Talvez você tenha errado na contratação e talvez você esteja diante de um caso da conspiração zumbi. Pode ser. E se é um caso da conspiração zumbi, aí ele não vai querer assinar, por mais que você tenha sido clara, simpática, explicado, por mais que a tua advertência tenha sido bem redigida. Aí na parte de baixo da advertência, na parte de baixo, presta muita atenção nisso. Você tem que deixar um espaço em branco. Eu tenho aqui uma folha e aqui você tem que deixar um espaço em branco para que possa ter o nome das testemunhas. Então, você vai dobrar essa advertência e você vai falar: tudo bem, se você não quer assinar, é seu direito. Então, eu vou chamar duas testemunhas que você não quer assinar. E aí, você chama as testemunhas. E aí, você vai falar o seguinte para a testemunha: testemunha, eu quero que vocês testemunhem um fato. E aí você vai falar para a bênção que você está aplicando a advertência. Fulano, eu quero que você assine este documento que nós escrevemos, criamos e que eu já li ele para você. E aí ele vai falar: não vou assinar, não vou assinar. Aí você fala para a testemunha: testemunha, você viu ele falando que ele não vai assinar? Aí ele fala assim: não vou assinar. E a testemunha fala: eu vi. E aí você fala para a testemunha: testemunha, eu preciso que você assine que ele não quis assinar. E a testemunha vai lá e escreve. Eu testemunhei que fulano não quis assinar esse documento. Ela não tem que saber o teor do documento. Se ela souber o teor do documento, ou se ela souber que aquilo é uma advertência, você pode receber um processo de estar expondo o teu empregado, um processo de danos morais. Entendem isso? Então, ela não tem que ter visto o caso acontecer, ela não tem que saber que se trata de uma advertência, ela só está testemunhando o fato que ele não quis assinar. Combinado? Ok? Então, pode ser que a testemunha não queira assinar. Aí, isso é um indicador de que você está bem ruim das pernas. Aí você pede para ela guardar do lado. E é um indicador que você está bem ruim de saber como contratar pessoas. Aí, então, você vai chamar outras pessoas para testemunharem e é impossível que ninguém queira assinar. Se ninguém quiser assinar, você chama seu contador, chama o vizinho, chama a pessoa da papelaria, não importa. Alguém tem que assinar que ele não quis assinar, ok? E todos os empregados que não quiseram assinar algo que eles testemunharam vão receber uma advertência. Claro que vão, porque a relação de trabalho é uma relação onde existe subordinação. Eu pago o salário e ele faz aquilo que eu peço. Você não está pedindo nada fora da lei. Ele testemunhou que a pessoa não quis assinar. E ele vai ser advertido. E se ele não quiser assinar a advertência dele, você vai chamar um outro tanto de gente até que assinem. Mas se a sua empresa tiver assim, eu já te aviso. Você está ruim de contratação.
E aí, né, eu quem não quis ser testemunha também. Sim, exatamente, Beto. Aquela pessoa que não quis assinar, ela descumpriu uma ordem direta do dono. Isso é o princípio da lei trabalhista, é o princípio da lei, onde eu pago o salário, eu estou comprando aquelas horas, e eu estou comprando aquelas horas para que aquela pessoa trabalhe. Gente, vamos fazer uma conta rápida? A pessoa sai para fumar 10 minutinhos, ok? Ou a pessoa fica ao celular 10 minutinhos. Ou a pessoa fica enrolando 10 minutinhos. Ai, Carmen, é 10 minutinhos. Você tem que se concentrar no resultado do que ela entrega. Tá, só que às vezes eu tenho uma loja, esses 10 minutinhos fez com que a loja ficasse fechada. É assim, gente, 10 minutos são 10 minutos. 10 minutos por dia. Se eu somar ao longo de uma semana, eu tenho uma hora só de 10 minutinhos. E às vezes tem alguém que é fumante que está lá, ó, gastando muito mais tempo que isso. Uma hora. Em um mês, eu tenho 4 horas e meia sem trabalhar. Em um ano, eu tenho mais de 50 horas sem trabalhar. A semana de horas trabalhadas são 44. Você, dono de empresa, que está aqui nessa live, há quanto tempo você não tira férias? Há quanto tempo? Me diga. Esse empregado que fica 10 minutinhos no WhatsApp, ele tem mais de uma semana de férias ao longo de um ano. E você, empresário, muitas vezes não consegue tirar uma semana. Você, empresário, muitas vezes só sai de férias no feriado, só sai de férias no Natal. Olha lá, 8 anos, né? Muito tempo, gente, sem férias. E o seu empregado, às vezes, de 10 em 10 minutos, somou um ano. Mas quem sai para fumar, quem fica ao celular, gasta muito mais tempo. Gasta muito mais tempo. Como é que você pode viver 18 anos, né? 10 anos, nunca tirei, 5 anos. Como que isso pode ser vida, gente? Como isso pode ser vida? Como isso pode ser vida? Rosimar, ela tem uma loja, ela está falando quando um parente ou amigo vem conversar. Vem conversar com quem? Com o dono da loja, quanto quiser. Com eles, não pode existir isso. Imagina que desagradável chegar na tua loja e ele está batendo papo. Você tem que deixar uma regra muito clara. Pessoal, eu percebi que muitas vezes o cliente chega e às vezes você está recebendo uma visita. Então, a partir de hoje, nós estamos criando uma regra de que não se pode receber visitas aqui dentro da loja e o horário que você tem para conversar com eles é o horário de almoço. Ponto. É só isso. E todo mundo assina, todo mundo está ciente e ninguém mais vai receber visita. Gente, imagina só, que festa, né? Todo mundo vai lá bater papo, todo mundo tá lá para sempre, né? Difícil, né? Pessoal, trouxe muitas informações aí sobre blindar e para mim é muito importante.